Em meados de maio de 2021, a irmã Shen, uma líder, me procurou e perguntou se eu conhecia bem a irmã Lu, se ela era imparcial ou julgava os outros. Ela estava tão séria que logo perguntei o que estava acontecendo com a irmã Lu. Ela disse que a irmã Lu era muito arrogante e tinha feito críticas a vários líderes, dizendo que eram falsos líderes. E disse que a irmã Lu era eloquente, que nas reuniões conseguia falar sobre seu autoconhecimento, mas que na verdade não se conhecia nem um pouco. E que muitos irmãos não a viam claramente, que gostavam da comunhão dela. Na hora pensei que alguns anticristos que tinham sido expulsos da igreja tinham feito a mesma coisa. Não era assim que os anticristos agiam? Dizer que um outro líder é falso é uma coisa, mas dizer que vários deles são falsos é arrogante. E eu me lembrei da eleição dos líderes no passado, em que a irmã Lu e outra irmã cochicharam sobre uma das candidatas, dizendo que ela se importava com o status, se exibia e não fazia trabalho real. Comecei a desenvolver preconceitos contra a irmã Lu, achando que ela era realmente crítica. Então, aquela líder me encorajou a avaliar a irmã Lu. Também me lembrei de uma interação recente com ela, quando alguns a repreenderam por algumas coisas, e no início ela se defendeu. Mas depois refletiu e apresentou alguma mudança e entrada. Ela aceitou a verdade. Em conversas com ela, eu via que ela se importava com reflexão e autoconhecimento. Que ela orava, buscava os princípios e achava as palavras de Deus para entrar. Ela também tinha escrito vários testemunhos. E eu sentia que ela buscava a verdade. É verdade. Mas quando pensei em como a líder tinha dito que ela era arrogante, persuasiva e enganadora, e julgava os líderes descuidadamente, se eu dissesse que ela era alguém que aceitava e buscava a verdade, a líder diria que eu carecia de discernimento, que eu era tola? Se eu deixasse uma impressão ruim nela, eu poderia perder minha chance de cumprir certos deveres. Pensando nisso, eu escrevi que era difícil para a irmã Lu aceitar a verdade e que ela tendia a se justificar quando confrontada com problemas. Também escrevi sobre a corrupção que ela revelava no dia a dia. E descrevi como ela buscava claramente a verdade. Mas acrescentei um comentário dizendo que eu não tinha certeza se ela realmente buscava a verdade. Fiquei um pouco incomodada após escrever a avaliação. Minhas experiências com a irmã Lu nunca tinham sido como a líder tinha descrito. Ela tinha um caráter um pouco arrogante. Ela era direta e dizia coisas difíceis de aceitar. Mas no fundo não era má. E ela defendia os interesses da casa de Deus. Ela tinha coragem de falar quando via outros violando os princípios da verdade. Por exemplo, quando ela viu uma irmã sendo superficial no dever, impactando o trabalho, ela conseguiu deixar seu relacionamento de lado e apontar aquilo logo. Ela também informou tudo ao líder. Quanto à conduta da irmã Lu, ela defendia os interesses da casa de Deus e era correta. Mas não era o que a líder achava. Eu me perguntei se a líder era preconceituosa. Pelas avaliações coletadas sobre a irmã Lu, eu me perguntei se ela seria demitida de seu dever ou removida da igreja. Quanto mais pensava, mais me incomodava. Então perguntei à líder se ela tinha comungado com a irmã Lu sobre suas questões, se ela as entendia. Mas a líder se esquivou da pergunta, dizendo que a irmã Lu já tinha julgado líderes antes e que começara a fazê-lo de novo. Ela disse que um líder estava pensando em se demitir por causa dela. Assim, ela já causou interrupção. Ao ouvir isso da líder, achei que ela entendia melhor o problema. Que eu carecia de discernimento e fui enganada pela conduta exterior da irmã Lu. Eu não disse mais nada. Alguns dias depois, um líder superior analisou a situação e disse que a irmã Lu não estava julgando líderes aleatoriamente.
mas estava expondo falsos líderes corretamente. A irmã Shen tinha sido denunciada pela irmã Lu. Por isso, estava atacando-a, condenando-a por julgar líderes aleatoriamente. E sozinha, suspendeu o dever da irmã Lu. Os vários falsos líderes denunciados pela irmã Lu foram demitidos e o dever foi devolvido a ela. Meu coração acelerou quando ouvi isso. Estava chocada. Também fiquei bem agitada. Eu apoiei a líder a condenar a irmã Lu por ser arrogante, por julgar líderes e não aceitar a verdade. Eu também tinha condenado a irmã Lu. Isso era um problema sério. Eu sabia que não era pouca coisa, que devia refletir sobre mim mesma. Amém. Então orei a Deus pedindo que Ele me guiasse a entender a mim mesma. Amém. Amém. Mais tarde, li estas palavras de Deus. Para trilhar a senda certa da vida, você deve viver com dignidade e semelhança humana. Você deve conquistar a confiança e autoestima dos outros. E você deve fazê-los sentir que seu caráter e integridade têm peso, que você sempre cumpre suas promessas e que você é uma pessoa confiável. Aqueles com dignidade nem sempre são compatíveis com os outros, mas são honestos e, no fim, mesmo assim, as outras pessoas os valorizarão muito. Porque eles são capazes de praticar a verdade, são honestos e dignos, têm integridade e caráter. Nunca se aproveitam dos outros. Ajudam as pessoas em seus problemas. Interagem com consciência e razão. E nunca julgam os outros levianamente. Eles são precisos ao avaliar ou ao discutir sobre os outros. Dizem o que sabem, não falam descuidadamente e não embelezam. Suas palavras são vistas como confiáveis e podem servir como referência. Seus atos e palavras têm valor e são dignos de confiança. Isso é dignidade. Ninguém tem estima pelos sem caráter. Ninguém presta atenção em seus atos e palavras, os leva a sério, nem confia neles. Porque eles contam mentiras demais e não falam a verdade. São insinceros e carecem de integridade nas interações e ao fazer coisas por outros e ninguém gosta deles. Vocês já encontraram alguém que, na mente de vocês, é digno da sua confiança? Vocês se acham dignos da confiança de outras pessoas? Vocês conseguem fazer os outros confiarem em vocês? Se o questionarem sobre alguém, você não deve confiar em sua mente para fazer avaliações e julgamentos. O que você diz deve se basear em fatos e ser preciso. Você deve ficar calado sobre o que não entende e dizer só o que você entende. Você deve ser justo e imparcial. Só isso é se responsabilizar. Se você só observou algum fenômeno superficial, se for seu julgamento, você não deveria classificar as pessoas, muito menos alguém que lança aspersões. Você deve introduzir o que você diz com meu próprio julgamento é que, ou sinto que. Essa é uma maneira mais objetiva de falar. E depois de ouvir isso, a outra pessoa sentirá que suas palavras são honestas, que sua atitude é justa e que ela pode confiar em você. Vocês conseguem mesmo fazer isso? Não. Então, isso prova que vocês não são honestos com os outros. E que vocês não têm um coração honesto ou uma atitude honesta em sua conduta. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que pessoas idôneas e honestas avaliam os outros correta e objetivamente. Não falam sem pensar. Elas só falam do que sabem e não falam de nada mais. São confiáveis. Mas os não idôneos têm motivos pessoais por trás de suas avaliações. Declamam tudo o que imaginam. Até distorcem fatos e viram coisas ao avesso para alcançar seus objetivos. Esses mentem muito, falam pouca verdade e não são confiáveis nem dignos e íntegros. Reconsiderei minha avaliação da irmã Lu. Quando ouvi como aquela líder a condenava como arrogante e crítica,
Eu não soube discernir se ela estava certa. E não sabia se os líderes que a irmã Lu tinha denunciado eram líderes falsos. Eu só seguia a líder cegamente. Embora percebesse que a opinião da líder não concordava com minha experiência e eu me sentisse incomodada, eu temia que ela diria que eu carecia de discernimento e pensaria mal de mim. E que então eu não receberia mais deveres importantes. Então fiz uma avaliação negativa da irmã Lu. Eu contrariei os fatos e a incriminei. Isso era excluí-la e oprimi-la. O que revela um caráter malicioso. A postura da irmã Lu de denunciar e expor falsos líderes sem ligar para o status deles é algo justo. Eu não só não a apoiei, eu a condenei junto com a líder, denunciando algo bom como algo ruim. Isso prejudicou mesmo a irmã Lu. Isso era cometer o mal, ajudar Satanás. Eu estava cheia de remorso e culpa. Sabia que tinha sido injusta. Não conseguiria encará-la. Orei a Deus. Deus, careço de humanidade. Segui uma falsa líder, condenando a irmã Lu. Cometi uma transgressão diante de ti. Deus, eu estava errada. Quero me arrepender. Amém. Li mais palavras de Deus que me ajudaram a me entender melhor. Vamos assistir a um vídeo delas. Ótimo. Ok. Deus Todo-Poderoso diz: os anticristos se envolvem com Cristo da mesma forma com que tratam as pessoas, reagindo aos sinais de Cristo em tudo o que dizem e fazem, ouvindo seu tom e prestando atenção no significado de suas palavras. Quando falam, nenhuma palavra é real ou sincera. Só sabem dizer palavras vazias e doutrinas. Tentam enganar e trapacear essa pessoa que, aos seus olhos, é apenas uma pessoa comum. Falam como uma cobra rasteja, de modo sinuoso e indireto. O modo e a direção de suas palavras são como uma trepadeira que sobe uma estaca. Quando tu dizes que alguém é de bom calibre e deveria ser promovido, eles falam imediatamente sobre como ele é bom e sobre o que se manifesta e revela nele. E se dizes que alguém é mau, eles se apressam em falar sobre como ele é mau e maligno, sobre como causa perturbações e interrupções na igreja. Quando desejas saber a verdade sobre algo, eles nada têm a dizer. Tergiversam, esperando que tu tomes uma decisão, prestando atenção no significado de tuas palavras, tentando descobrir tuas intenções. Tudo o que dizem é bajulação, adulação e obsequiosidade. Nenhuma palavra verdadeira sai de sua boca. A humanidade dos anticristos é desonesta, o que significa que eles não são nem um pouco verdadeiros. Tudo o que eles dizem e fazem é adulterado por seus próprios objetivos e intenções. E escondidos em tudo isso estão seus truques, métodos, propósitos e conspirações não ditos e indizíveis. A maneira como falam é simplesmente tão adulterada que é impossível saber quais de suas palavras são verdadeiras e quais são falsas, quais são certas e quais são erradas. Por serem desonestos, sua mente é extremamente complicada, cheia de voltas e reviravoltas, e repleta de truques. Nada do que dizem é direto. Eles não dizem que 1 é 1, 2 é 2, sim é sim e não é não. Em vez disso, em todos os assuntos, eles fazem rodeios e processam as coisas várias vezes em sua mente, pensando em causas e consequências, pesando méritos e desvantagens de todos os lados. Então manipulam as coisas com sua linguagem de tal forma que tudo o que dizem parece bastante desajeitado. Pessoas honestas nunca compreendem o que dizem e são facilmente enganadas e trapaceadas por eles. E quem quer que fale com tais pessoas
acha a experiência cansativa e laboriosa. Nunca dizem que 1 é 1 e 2 é 2. Nunca dizem o que estão pensando e nunca descrevem as coisas como são. Tudo o que dizem é insondável, e os objetivos e intenções de suas ações são muito complicados. E se, tendo falado, eles se expõem ou são descobertos, eles inventam apressadamente outra mentira para dissimular. O princípio e o método pelo qual essas pessoas interagem com os outros é enganar as pessoas com mentiras. Elas têm 2 caras e falam para agradar ao seu público. Eles desempenham qualquer papel que a situação exige. Elas são bajuladoras e escorregadias. Sua boca está cheia de mentiras e elas não são confiáveis. Quem quer que esteja em contato com elas por um tempo é enganado ou fica perturbado e não pode receber provisão, ajuda nem edificação. Amém. As palavras de Deus revelam que anticristos sempre escondem truques em suas ações e palavras. Falam de maneira indireta, enganam os outros e não têm credibilidade. Mesmo junto de Cristo, buscam pistas, veem o lado mais favorável bajulando. Não são nada genuínos. São escorregadios e malignos. Eu nunca estivera em contato direto com Cristo, mas eu ficava atenta a sinais, interpretava o ambiente e adivinhava o que os outros queriam. Eu estava revelando o caráter de um anticristo. Meses antes, a líder tinha pedido minha avaliação da irmã Lu. E na época eu não achava que ela tinha uma opinião negativa dela. Achava que ela deveria querer promovê-la. Então eu disse que a irmã Lu conseguia buscar e aceitar a verdade diante de problemas, que ela era justa e defendia os interesses da igreja. Só escrevi sobre os pontos fortes dela e não das fraquezas. Mas quando a líder começou a criticar e reunir informações sobre a conduta da irmã Lu, eu sabia que eu tinha uma experiência da irmã Lu diferente da dela. Mas temia que ela diria que eu carecia de discernimento. Então compactuei com ela dizendo que a irmã Lu era arrogante e crítica. E achava difícil aceitar a verdade. Eu estava avaliando a mesma pessoa, mas acabei dizendo coisas diferentes sobre ela. Eu não estava sendo justa nem objetiva. Sim. Refleti sobre a instrução do Senhor Jesus. O vosso falar. Sim, sim, não, não. Mas quando estava escrevendo sobre ela, querendo passar uma boa impressão para a líder, eu fiquei adivinhando o que ela queria. Eu estava sendo indireta em minhas opiniões, sem ver as coisas como são. Tudo o que eu fazia e dizia tinha motivos pessoais, sem uma única palavra verdadeira. Eu era astuta e maligna. Vi que eu não tinha princípios em minhas ações e palavras, que eu não merecia confiança. Eu tinha perdido minha dignidade. Senti um nojo cada vez maior de mim. Antes, ao ver como falsos líderes e anticristos assediavam os outros em prol de seu próprio status e nome, eu ficava indignada. Nunca imaginei que cometeria o mesmo tipo de mal. Eu distorci minhas palavras pelos meus objetivos para proteger os meus interesses. Eu retratei uma pessoa boa como má. Descrevi uma pessoa idônea que protegia os interesses da casa de Deus como uma pessoa crítica. Incriminei e maltratei uma pessoa boa. Fiquei do lado de uma líder falsa e condenei e oprimi a irmã Lu. Percebi que eu tinha malícia no meu coração. Sua comunhão me permite ver que falar pensando em motivos pessoais e condenar pessoas aleatoriamente é um problema. É assediar e compactuar com o falso líder. É sim. Se essa corrupção não é resolvida, é fácil fazer o mal e agir contra Deus. Certo. Sim. Em uma reunião, uma irmã disse que a líder queria reunir avaliações sobre a irmã Lu e que sentiu que a irmã Lu não era como a líder falava. Ela não ouviu a líder cegamente, mas conseguiu discernir o que a líder dizia e fazia.
Ela também informou os líderes superiores sobre isso e impediu que a irmã Lu fosse tratada assim. Deus nos estabeleceu o mesmo ambiente. Aquela irmã sabia buscar a verdade, tinha um coração reverente a Deus e era franca. Defendeu a irmã Lu e os interesses da casa de Deus. Mas eu caí nas mentiras e nos truques da falsa líder. Encorajei sua maldade desenfreada e agi como subordinada de Satanás. Eu realmente me odiei ao perceber isso. Então me perguntei por que eu tinha cedido tão fácil quando a líder disse aquilo sobre a irmã Lu. Era porque eu não entendia as verdades sobre o que significa ser crítico. Na verdade, para reconhecer se alguém é crítico, é essencial saber quais são os seus motivos, se os problemas que ele denuncia são reais. Se alguém descobre falsos líderes que violam os princípios e não fazem trabalho real, e então comunga com outros que entendem a verdade para discerni-los, e sua intenção é defender o trabalho da igreja, isso não é ser crítico, é ser honesto. Os que realmente são críticos têm seus próprios motivos. Eles distorcem os fatos, difamam e atacam as pessoas, procuram motivos para acusar ou fazem escândalo e criticam indiscriminadamente quem revela alguma corrupção. Tudo isso é oprimir e condenar. Isso é criticar. Eu não tinha um entendimento puro do que é ser crítico. Eu achava que, se descobríssemos os problemas de um líder, deveríamos falar com eles ou informar um líder superior. Mas se falássemos com irmãos em particular, seria criticar. Eu não via o contexto nem o que estava por trás daquilo. Ao saber que a irmã Lu falava com irmãs em particular, acusando alguns líderes de não fazer trabalho real, de ser falsos, achei que ela estava criticando e a condenei arbitrariamente. Nem refleti sobre se aquilo que ela dizia refletia a realidade. Mas os fatos mostraram que ela estava relatando a verdade. Ela ousou dizer a verdade e proteger a igreja. Isso era defender a justiça, sem criticar. Sim. Por fora, as coisas parecem ser iguais. Mas quando você olha para os motivos, elas não poderiam ser mais diferentes. Quando seguimos os princípios da verdade, as palavras de Deus, e analisamos o contexto de uma situação, será menos provável difamar os outros. Sim. Certo. Esse meu fracasso me ensinou algumas lições. Ao avaliar, devo ter um coração reverente, não ouvir os outros cegamente. Devo seguir os fatos, discernir a essência das coisas pelas palavras de Deus. Se não consigo ver bem à luz da verdade, devo ser honesta e não bajular alguém. E distorcer as coisas. Amém. Certo. Deus diz: siga o caminho de Deus. A que isso se refere? A temer a Deus e evitar o mal. E o que é isso? Avaliar alguém, por exemplo, está relacionado a temer a Deus e evitar o mal. Quando você diz exatamente o que pensa e viu, você está sendo honesto. E, acima de tudo, a prática de ser honesto significa seguir o caminho de Deus. Isso é o que Deus ensina às pessoas. Esse é o caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? Temer a Deus e evitar o mal. Ser honesto faz parte de temer a Deus e evitar o mal? Sim. E é seguir o caminho de Deus? Sim. Se você não é honesto, o que você viu, o que você pensa, não é igual ao que sai da sua boca. Se perguntam qual é a sua opinião sobre essa pessoa, ela se responsabiliza pelo trabalho da casa de Deus? E você diz, ela é ok, mais responsável do que eu, tem um calibre melhor e uma humanidade boa e madura. O que você está pensando no seu coração? Você está pensando que ela tem calibre, mas que ela não é confiável. É um tanto astuta e calculista. Isso é o que você está realmente pensando. Mas na hora de falar, você pensa, não posso dizer a verdade, não devo ofender. Você desconversa e escolhe coisas boas para dizer. E nada daquilo que você diz é o que você realmente pensa.
É tudo mentira e hipocrisia. Isso indica que você segue o caminho de Deus? Não. Você seguiu a senda de Satanás, dos demônios. Qual é o caminho de Deus? Ser honesto. Embora você diga essas palavras a outra pessoa, Deus também está ouvindo e observando o mais íntimo do seu coração. Pessoas são capazes disso? No máximo, as pessoas podem ver que você não está dizendo a verdade. Elas veem a superfície. Só Deus pode ver as profundezas do seu coração. Só Ele pode ver o que você está pensando, o que está planejando, os esquemas que está aplicando, os modos traiçoeiros, os pensamentos desonestos. E vendo que você não está dizendo a verdade, qual é a opinião de Deus sobre você? Como Ele avalia você? Que nisso, você não seguiu o caminho de Deus porque você não disse a verdade. Amém. 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 As palavras de Deus me mostraram que tudo o que acontece está relacionado a se conseguimos temer a Deus e evitar o mal. Ele vê o coração e a mente. Deus vê absolutamente tudo o que pensamos e fazemos. Deveríamos manter um coração reverente ao avaliar. Não ser emocionais nem ser controlados por nossos motivos, mas buscar a verdade nos fatos, só dizer o que sabemos e ser honestos segundo as exigências de Deus. Amém. Certo. Se não conseguimos ver a natureza do comportamento de alguém nem entender os princípios, devemos buscar e orar mais, para não julgá-lo ou rotulá-lo cegamente. Sim. E pensei no trabalho de limpar a igreja. Quando temos motivos pessoais, não seguimos os fatos nem avaliamos objetivamente. Podemos enganar os outros. Em casos sérios, alguém pode ser expulso por engano, prejudicando-o. Se falamos emocionadamente, protegendo um malfeitor, pode ser que alguém que deveria ser expulso seja mantido na igreja para prejudicar mais. Sim. O mesmo vale para mudanças no dever. Se uma avaliação está errada, ela pode impedir que pessoas boas sejam promovidas e cultivadas, enquanto as ruins seguem na posição. Isso não só atrasa a entrada na vida dos outros, também prejudica o trabalho na casa de Deus. Sim. E notei que avaliações devem se basear em comportamento consistente. Para ser uma avaliação justa, não devemos nos fixar nas fraquezas ou momentos de corrupção para rotular as pessoas. Depois de entender isso, comecei a lembrar a mim mesma de manter um coração reverente a Deus nas avaliações e de fazê-las com base nos fatos de forma imparcial. Amém. Amém. Depois, tive que fazer outra avaliação da irmã Lu por necessidades no trabalho. Eu sabia que Deus estava estabelecendo isso para me testar, para ver se eu conseguia praticar a verdade e entrar nos princípios e avaliá-la imparcialmente. Certo. Então, aquietei meu coração diante de Deus e fiz uma oração, pedindo que Deus me ajudasse a ser honesta. Amém. Eu tinha que ser franca, não seguir as emoções nem meus motivos. Eu devia dizer o que sabia e admitir que não sabia o que não sabia. Senti-me muito melhor quando coloquei isso em prática. Graças a Deus. Essa avaliação da irmã Lu me ajudou a reconhecer meu caráter corrupto, dissimulado e traiçoeiro. Que se eu falar e agir com segundas intenções, eu farei o mal, prejudicando e julgando pessoas sem perceber. Vi também que viver só segundo as palavras de Deus, fazer as coisas do jeito que Deus nos ensina, ser uma pessoa honesta, é o único jeito de viver uma semelhança humana verdadeira, de ganhar a aprovação de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Graças Deus. a Deus.